noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria em nossos corações que nós estamos aqui nessa noite para louvar ao Senhor, para exaltar o Teu nome, para glorificar aquele que vive e reina para todo sempre. Nós sabemos que nós não podemos estar aqui ainda na sede, na igreja, mas sabemos que o coração de cada um, onde quer que vocês estejam, estão diante da presença do Senhor, estão de fato buscando a face do Senhor, e os nossos corações anseiam diante da presença do Senhor nessa noite. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias nessa noite, no livro de Atos, no capítulo 16, e nós vamos ler do versículo 16 a versículo 34, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar aos nossos corações essa noite. Eu tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor, que habita os nossos corações, Ele já está falando no coração de cada um deles, no coração de cada um de nós, e temos certeza que a palavra do Senhor nessa noite vai edificar os nossos corações, porque é o Senhor que faz. É o Senhor que flui em nós e através de nós. E a palavra do Senhor diz no livro de Atos, no capítulo 16, a partir do versículo 16. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente, houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. Do mesmo instante, todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas das prisões escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: "Não se mate, estamos todos aqui." O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo, diante de Paulo e Silas. Então eles os levou para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" E eles responderam: "Creia no Senhor Jesus, e você e sua família serão salvos." Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles, e todos os seus foram batizados. Depois levou-os para sua casa e lhes serviu uma refeição. E ele e toda a sua família se alegraram porque creram em Deus. Meus irmãos, a Bíblia é toda linda, ela é toda maravilhosa. Ela é a palavra do Senhor, a qual o Senhor deixou para cada um de nós todos os ensinamentos. E aqui, meus irmãos, nesse texto no livro de Atos, nós vemos aqui Paulo e Silas numa situação difícil, a qual eles tinham sido açoitados, tinham sido despidos e estavam no cárcere presos. E tudo isso, meus irmãos, nós podemos observar lá nos versículos anteriores, meus irmãos, que Paulo havia sido preso, ele e Silas, porque eles haviam expulsado um espírito imundo de uma escrava, a qual era um espírito de adivinhação. Então, esse espírito de adivinhação levava lucro aos seus senhores. Mas a palavra do Senhor diz aqui que Paulo o repreendeu e falou com o espírito imundo: "Saia daqui em nome de Jesus Cristo." Mas o que o Senhor me levou a pensar nessa noite, meus irmãos, o que o Senhor me levou a meditar nessa noite, foi o que Paulo e Silas faziam à meia-noite. Paulo e Silas, meus irmãos, eles oravam e cantavam hino de louvores ao Senhor, meu irmão. E a pergunta para mim, a pergunta para você nessa noite é: o que você, o que eu, o que nós estamos fazendo em meio às nossas lutas, em meio às nossas tribulações, que nós sabemos que um dia ela vem para mim, vem para você, mas o que importa, meu irmão, é a forma qual nós lidamos com tudo isso, meu irmão. O que importa, meu irmão, é a forma qual nós realmente lidamos com certas situações. Será que como é que nós lidamos quando o nosso patrão chega e diz para você e para mim: "Você está demitido"? Como é que você se reage, meu irmão, quando o médico diz para mim ou para você: "Você tem certa enfermidade", meu querido? Como é que nós estamos passando num período tão difícil, a qual nós sabemos que uma epidemia, uma pandemia assola toda a nação, todo mundo, meu querido? Mas aqui, meus irmãos, Paulo e Silas, eles oravam, eles cantavam hinos
de louvores ao Senhor, meu querido. Eu queria que nessa noite, meus irmãos, você cultuasse de fato ao Senhor com alegria no seu coração. Eu queria que nessa noite, meu irmão, onde você está, em sua casa, seja onde você quer que esteja, acompanhando pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, que você orasse ao Senhor, que você abrisse a sua boca, o seu coração, que você de fato cantasse hinos de louvores ao Senhor, independente da sua situação, independente da sua circunstância. Creia que o Senhor está no controle de tudo. Creia, meu querido, que o Senhor não perdeu o controle. E nós podemos observar aqui, meus irmãos, que aquela oração de Paulo e Silas não mudou somente a vida deles, mudou a vida de milhares de pessoas, porque as orações direcionadas ao Senhor, as nossas adorações ao Senhor, elas influenciam pessoas. São pessoas que são influenciadas por Jesus Cristo, são pessoas que são influenciadas por tudo aquilo que a palavra do Senhor menciona a cada um de teus filhos, meus irmãos. Aqui nós podemos ver, meus irmãos, que presos foram libertos, que famílias dos carcereiros se arrependeram e creram verdadeiramente num Deus que vive e reina para todos sempre, meu querido. Eu queria que você nessa noite, onde quer que você esteja, que você fechasse os seus olhos, que você curvasse a sua cabeça e que você fale ao Senhor nessa noite. Creia que o Senhor está aonde você está. Creia que a palavra do Senhor diz que aonde estiver 2 ou mais reunidos em teu nome, aí eu estarei. Creia que o Espírito Santo do Senhor está te visitando nessa hora. Creia que o Espírito Santo do Senhor, Ele está falando ao teu coração e Ele quer nos despertar para que nós possamos, de fato, viver diante da presença dEle, para que os nossos corações possam se arder diante da presença dEle. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor, vamos conversar com o Senhor e creia que Ele está do seu lado. Creia que o Espírito Santo do Senhor, Ele habita e Ele está falando com você nessa noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, como somos gratos por poder estarmos aqui nessa noite, Pai. Sabemos, ó Pai, que nós não podemos estar aqui, Pai, todos reunidos no templo do Senhor, Pai. Mas sabemos, ó Pai, que onde quer que nós estejamos, ó Pai, sendo em nossas casas, ó Pai, ou em qualquer outro lugar, Pai, que o Senhor está conosco, que o Espírito Santo do Senhor, Ele fala poderosamente aos nossos corações, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos nessa noite cultuar ao Senhor, nós queremos nos alegrar a cada dia mais diante da presença do Senhor, porque sabemos, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai. Papai, em nome de Jesus Cristo, fala poderosamente aos nossos corações, que, Pai, que nós possamos, ó Pai, de fato, viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai, e que os nossos corações possam arder de vontade, de prazer, de alegria, de gozo, Pai, de viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Fala com teus filhos nessa noite, Pai, e que nós, Pai, possamos orar, que nós possamos adorar ao Senhor, Pai, acima de tudo e qualquer coisa, Pai, independente das nossas circunstâncias, Pai, independente, Pai, de tudo que está acontecendo. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é fiel, que o Senhor é poderoso e o Senhor está no controle, Pai. Fala aos nossos corações, Pai. Use os teus filhos, ó Pai, com poder e com graça nessa noite, Pai. Use o teu servo, Pai, que vai ministrar a tua palavra, Pai. E que o Espírito Santo do Senhor, Pai, possa continuar, Pai, falando poderosamente aos nossos corações, Pai. Nós louvamos ao Senhor, Pai. Nós exaltamos e te damos graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a paz do Senhor para todos vocês que nos acompanham, de suas casas, de suas residências, que estão no conforto do lar, obviamente já cansado também disso, dessa quarentena que se estende um tanto quanto vai tirando também um pouco de nós a paciência, vai ficando numa situação inconfortável. E nós precisamos, nesse momento, nos achegar um pouco mais a Deus, buscá-lo com mais intensidade, buscar nele resposta para tudo o que está acontecendo, não só apenas na minha e na sua vida, mas em todo esse planeta Terra. Amém? E eu gostaria de trazer uma palavra ao seu coração nesta noite, palavra essa que tem sido muito dita
para esses dias que todos nós estamos enfrentando, dias difíceis, né? Que está lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, nós vamos ler o versículo 1 ao 3, depois do versículo 12 ao 16, para nós discorrermos sobre este assunto. Eu gostaria de fazer uma mensagem temática nesta noite, de pontuar aqui 5 etapas para nós obtermos a resposta de Deus. Vou repetir para você nos acompanhar. 5 etapas que nós precisamos discorrer para obter a resposta de Deus. E nessas etapas não adianta nós queremos queimar, não é verdade? 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: E acabando Salomão de orar, desceu fogo dos céus, e consumiu os holocaustos e sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido toda a casa. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e o adoraram, louvaram ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua benignidade dura para sempre. Amém, queridos? Agora nós vamos entrar na mensagem. Eu fui lá do 1 ao 3 para vocês entenderem o contexto em que tudo isso foi colocado. Não é verdade? Capítulo 12 diz o seguinte: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhes: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. E se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e se enviar a peste entre o meu povo, e se este meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos, o meu coração, todos os dias. Aleluias. Amém, querido? É uma palavra muito forte ao nosso coração nesta noite. E essa palavra tem sido um tanto quanto anunciada para esse tempo de crise. Porque na realidade ela fala exatamente isso. Vem o Senhor e aparece outra vez a Salomão. E essa aparição, essa visão, essa revelação que Salomão tem de Deus, essa teofania, ela vem carregada de uma palavra. Opa, e se eu... Aleluias. E se eu, o Senhor, cerrar os céus, para que não chova, e se eu, o Senhor, enviar sobre a terra os gafanhotos, que consumam toda a provisão da terra, e se eu, o Senhor, enviar sobre ela a peste. Parece que nós estamos vivendo exatamente nesses dias, não é verdade? Parece que o céu cessou. Nós, nesse momento de aflição, de dor, muitos de nós, infelizmente, nos sentimos um tanto quanto abandonados. Muitos podem até perguntar: mas se Deus existe, é poderoso, é soberano, o porquê que Ele deixa isso acontecer conosco? Nós já falamos aqui em um dos domingos que nós abrimos esses cultos online, e foi nos proibido a presença dos irmãos, que na realidade o que sucede sobre o homem não é muitas das vezes a vontade de Deus. Ele até permite que aconteça para um propósito maior e melhor, mas não é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é sempre boa, agradável e perfeita. Então nós estamos vivendo na vontade permissiva de Deus.
Nesse texto retrata muito bem isso. Mas qual o contexto que essa palavra foi colocada? Essa palavra foi colocada num contexto onde Salomão tinha terminado uma obra espetacular, grandiosa e maravilhosa. Que obra que é essa? A obra do templo do Senhor, aleluias, do templo dos judeus, do templo de Jerusalém, que até hoje, depois de ter sido destruída, né, pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, eles estão outra vez querendo reerguer esse templo, essa obra magnífica, que foi por várias vezes destruída e reedificada. Mas Salomão foi o primeiro a construir esse templo, intento esse que o seu pai Davi desejou fazer, mas por Deus foi proibido. O seu filho Salomão, que o sucedeu no reino, construiu esse templo extraordinário. E quando terminou essa obra, diz a palavra do Senhor nesse mesmo capítulo, no capítulo 7, que Salomão e o povo judeu, o povo de Israel, ofereceu ao Senhor sacrifícios. E diz a palavra do Senhor que o fogo do Senhor desceu, aleluias, consumiu aquele sacrifício. No texto que nós lemos no versículo 2, diz que os filhos de Israel se encurvaram no pátio, com o rosto em terra, e adoraram ao Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Era um momento de grande festa, era um momento de celebração, de expectativas que duraram anos. A tenda foi erigida por Moisés no deserto, e lá no deserto a arca do Senhor, que simbolizava a presença de Deus, ela rodou de acampamento em acampamento, em cabanas, assim como os beduínos no deserto. E a glória do Senhor, ela rodeava aquele tabernáculo que foi erigido por Moisés. Mas quando eles se estabeleceram em Jerusalém como nação, como povo, eles desejavam construir essa casa, o que não foi permitido a alguns, mas agora foi permitido a Salomão. E ele não só desejou, como realizou, e ele concluiu esta obra. E quando ele conclui esta obra, a presença do Senhor desce, a glória do Senhor está permanente, o ambiente é tão poderoso que os sacerdotes, nem eles que eram aptos a ministrar o sacrifício dentro do templo, não conseguiam ficar de pé perante a presença de Deus. Mas ainda com tudo isso, vem agora uma palavra de exortação a Salomão, aleluias. E a palavra é essa: olha, e se eu permitir vir sobre o planeta, sobre a terra, sobre o meu povo, a calamidade, a dificuldade, o dia mau, o dia difícil, aleluias, e se esse meu povo, e eu inicio aqui essa mensagem, a primeira etapa que nós não podemos queimar, e que nós precisamos passar, para obter a resposta de Deus, é entender que nós fomos feitos por Ele, o seu povo, aleluias. A palavra de João no capítulo 15 diz que não foi nós que escolhemos isso, mas foi Ele que escolheu a nós, e depois de ter feito essa escolha, Ele nos nomeou, e nós somos hoje o seu povo, aleluias. Aqui não está dizendo o mundo, os ímpios, os incrédulos, não, se o meu povo em meio à calamidade. Ei, você é povo de Deus, você que me ouve nesta noite, que já se entregou a Ele, aleluias. Eu sei que assim como eu, somos falhos, erramos, muitas das vezes sentimos-nos indignos, e somos. É por isso que há uma diferença muito grande. Nós precisamos entender que não há em nós essa condição de ser, mas foi Ele que nos fez o seu povo, aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Em 1 Pedro capítulo 2, no versículo 9, diz que Ele fez-nos reis e sacerdote, aleluias. Nós fomos constituídos por Deus para ser o seu povo, e nesse momento de calamidade, os olhos do Senhor não estão endereçados ao mundo, Ele está endereçado no seu povo.
Qual tem sido a sua atitude perante esse contexto? Como que você está se posicionando em meio à calamidade? Como que você tem se colocado perante a dificuldade que nós todos estamos atravessando? Será que tem subido o desespero? Será que você, assim como aqueles que não acreditam, tem ido de um lado para o outro buscando resposta, sendo que Deus já nos deu a resposta? Ou será que você tem se colocado como rei e como sacerdote, constituído por Ele perante essa terra? Aleluias! Talvez você não entendeu, eu vou te explicar. Sacerdote não é apenas aquele que ministra os louvores, ou aquele que ministra a palavra, ou aquele que recebe o encargo de seu pastor. Sacerdote é todos aqueles que foram constituídos por Cristo e através da fé abraçaram o sacrifício de Jesus. Nós, por direito, tornamo-nos sacerdote de Cristo. E como sacerdote nós temos o dever de ir à presença de Deus, buscar sim respostas, inclusive para esses dias oportunos e difíceis que todos nós estamos atravessando. A palavra do Senhor diz lá no livro de Samuel falando perante o povo: eu não posso pecar, deixando eu de exercer o meu sacerdócio e deixando de orar por vocês. Quando nós deixamos de exercer o nosso sacerdócio, nós pecamos contra Deus. A palavra do Senhor também nos orienta nos evangelhos: aquele que pode, que tem em sua mão, que há nele condição de fazer o bem, e esse não faz, comete transgressão. Então, querido, quando eu e você deixa de exercer o sacerdócio, nós estamos em transgressão contra Deus. Deus te levantou para esse tempo. Aleluias. Deus te levantou para este tempo. Não se encolhe, não se esconda, não abaixe a sua cabeça. Busque ao Senhor, porque é para esse contexto que Ele deseja nos usar. Amém? Então a primeira etapa é que quem obtém a resposta é o povo de Deus. Aleluias. É o meu povo. Aleluias. Nós fomos feitos por Ele, o seu povo. A segunda etapa é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Ei, querido, não sei se você já observou, mas mesmo nós sendo o povo de Deus, com o passar dos anos que vai se passando, o nosso coração vai se endurecendo. E muitas das vezes nós nos tornamos insensíveis à voz de Deus e esquecemos muito fácil da onde Deus nos tirou. Já parou para observar? Achamos que somos alguma coisa e que podemos caminhar sozinhos. Não é verdade? Às vezes isso acontece conosco. De repente, um simples vírus ou uma simples bactéria que nós não conseguimos nem mesmo enxergar, invisível aos nossos olhos, mas causa um estrago e um impacto terrível, não apenas na nossa vida, na nossa cidade, no nosso Brasil, como em todo o nosso planeta. E isso serve para mostrar-nos o quão pequeno, frágil, fraco, insignificante nós somos. Não é verdade? Uma das coisas que Deus usa para combater a arrogância, uma das coisas que Deus usa para combater a prepotência, e o quanto nós nos tornamos assim com o decorrer dos anos, com os ensinamentos, com a evolução da ciência, com a melhora da economia, a nossa tendência no momento do conforto, distanciar de Deus e esquecer quem de fato nós somos. Jesus diz no seu evangelho que sem Ele nós nada podemos fazer. Aleluias. Deus trata o seu povo como bichinho de Jacó, vermezinho de Israel, de tão pequeno, de tão frágil que nós somos. Deixa eu te dar um recado da parte de Deus: não é feio reconhecer quem de fato nós somos. O feio é pensar que nós somos aquilo que na realidade, quando nós somos confrontados com situações como essa, nós enxergamos que nós não somos nada diante de Deus.
Diz a palavra do Senhor também em Tiago capítulo 4, versículo 10, que aquele que se humilha diante de Deus, Deus o exalta. Aleluias, aleluias. O segundo passo para nós obtermos respostas de Deus é nos humilhar diante dele. Aleluias. Só Ele é, só Ele pode, só Ele tem o controle, só Ele pode mudar as circunstâncias, agir de forma extraordinária, poderosa. Só Ele pode fazer nesse momento, nesse exato momento que todos nós estamos atravessando, não é verdade? Aleluias. Então o segundo passo é se humilhar. E o terceiro: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, está tratando conosco. Nós temos a mania de, num momento como esse, de pensar que o juízo de Deus está acontecendo em relação aos ímpios, o que os ímpios estão fazendo. Obviamente, querido, nós estamos vivendo um período crítico da história da humanidade, e período esse previsto pela palavra do Senhor, aonde o ser humano perdeu os princípios, perdeu os valores, debocham, zombam das coisas de Deus. Nós vimos no carnaval o nosso Senhor ser ridicularizado em via pública. Todos nós assistimos isso. Nós vimos alguns que se transvestem de artista zombar e tripudiar daquele nome que está sobre todo o nome. Nós assistimos isso. Nós temos visto o nosso Senhor ser vilipendiado, debochado. E diz a palavra do Senhor que a glória dele ele não dá a ninguém, e tudo que o homem semear certamente ceifará. E quando nós assistimos isso, nós logo pensamos: espera aí, Deus está mandando juízo para eles. Deixa eu te dar uma palavra, não é. Esse livro que nós já citamos aqui, o livro de Pedro, fala que já iniciou o juízo de Deus, e o juízo de Deus se iniciou pelos da sua casa. Deus quer tratar nesse exato momento, não é com os ímpios. Os ímpios serão tratados na eternidade. Deus está tratando com a sua igreja. Aleluias. Deus está tratando com o seu povo, que chama-o pelo seu nome. É com a igreja que Deus está tratando. E nós precisamos acordar para isso, porque muitas das vezes nós entramos numa situação de conforto, nos tornamos religiosos, nós passamos um verniz por fora, sendo que a madeira está oca. As nossas festas solenes tem música, tem fumaça, mas não tem a presença de Deus. E muitas das vezes nós estamos pregando o evangelho com outro intuito, que não é a salvação e a mudança da vida das pessoas. Então o juízo que Deus traz para esse tempo, em primeira instância, é para nós. Quanta divisão nós temos vivenciado. Nós estamos vivendo dias que basta você se posicionar com uma atitude, com uma posição, com uma opinião, que as pessoas quase que te lincham. Pastores degladiando pastores, religiões, placas de igreja. Deixa eu trazer uma palavra: vamos parar com isso. A palavra do Senhor diz: bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Aleluias, aleluias. Não cai nessa, querido. Quando nós adotamos a postura de criticar, de apontar, de levantar questões, problemas e defeitos, nós estamos cercados disso. Nós somos seres humanos, carentes da graça e da misericórdia de Deus, cheios de problema, de defeito. Nós não somos juízes, nós não podemos assentar na cadeira de Moisés. Quem vai julgar a todos um dia é Jesus de Nazaré. Mas até o dia que chega o juízo de Deus, nós estamos aqui para pregar o amor, a esperança, a graça, a misericórdia de Deus. E é muito simples no momento desse, que nós todos estamos atravessando essa calamidade, nós adotamos a postura: não é por nós, é por eles. Não, é com nós que Deus está tratando.
todos fomos atingidos. Nunca tinha visto falar de nós ficarmos proibidos de oferecer a Deus um culto. Aleluia. Obviamente congregacional, porque nós não estamos proibidos de cultuar. Assim como nós estamos aqui, eu sei que você está aí adorando o Senhor Todo-Poderoso, Deus dos exércitos. Mas nós fomos proibidos de congregar, de estarmos juntos. Nós fomos atingidos. E nós precisamos neste momento assumir a nossa postura. Senhor, nesse momento o Senhor quer falar comigo. Eis-me aqui, fala comigo, porque o teu servo está ouvindo. A segunda é se humilhar, nós já falamos de humilhação. E a terceira é orar. A oração não deveria ser apenas um momento em momentos como esse. Nesse momento de calamidade, de crise, nesse momento de dificuldade, todos correm para a oração. A oração é um exercício contínuo, diário e constante. É uma das nossas disciplinas espirituais. E muitas das vezes nós que não exercemos essa disciplina, em momentos como esse nós não conseguimos. É impressionante, nós não conseguimos. Nós precisamos desenvolver a disciplina diária de oração para com Deus. Aleluias. Eu tenho certeza que você entende. Ele é sim o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Mas diz a palavra do Senhor que esse ser, que nós não podemos entender com o nosso raso e curto pensamento, também é uma pessoa. Tanto é uma pessoa que ele sente ciúmes de nós. Aleluias. Tanto é uma pessoa que ele é dotado de pensamentos em relação a nós. Ele tem expectativa em relação a nós. Ele espera todo dia você ir até ele e falar com ele. Aleluias. Não é simplesmente no fato do dia do aperto, do dia mau, da calamidade, da dificuldade. Não, nós precisamos falar com Deus todos os dias. E por que não dizer em todos os instantes? Mas nós abandonamos a disciplina da oração, não é verdade? Ela deve ser uma disciplina contínua e constante. Mas pela nossa soberba, arrogância, ignorância, muitas das vezes nós deixamos o lugar secreto da adoração e da oração. O lugar secreto. Jesus falou assim: olha, quando for falar com o Pai, entra para dentro do teu aposento. Aleluias. Fecha a porta do teu quarto e em oculto fala com ele, que ele te recompensará. Mas quando nós somos envernizados pela religião, é até bonito você procurar um sacerdote, um pastor, uma autoridade que você reconheça como espiritual, dobrar o joelho e falar: ei, ora para mim. Não estou dizendo que isso de fato não é um ato de humildade, mas nós precisamos nesse momento de assumir a nossa responsabilidade e ir nós diante de Deus em oração. Aleluias. Já pega água. Aleluias. Porque o relacionamento com Deus, é no relacionamento com Deus que nós descansamos em seu poder, encontramos resposta, mudamos circunstâncias, somos fortalecidos por Ele para os desafios da vida. Só o nosso relacionamento com Deus pode nos preparar para suportar, vencer, enfrentar os desafios que todos nós passamos no nosso cotidiano. Livro de Atos, capítulo 4, versículo 31 diz: a igreja estava reunida e eles oraram, e tremeu-se o lugar aonde eles estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. A igreja de Atos, nós enxergamos isso o tempo todo. Aliás, era um dos 4 pilares da igreja. Eles viviam em oração, comunhão, partir do pão e na doutrina dos apóstolos. Esses 4 pilares não podem faltar na nossa vida. Vou repetir: comunhão, partir do pão, oração e a doutrina dos apóstolos.
que é a palavra de Deus. Não permita esses pilares faltar na sua vida, ou então você se tornará anêmico espiritual. Eu sei que muitas das vezes é importante você ser aconselhado por uma autoridade pastoral. Você tem alguém que você compartilha suas fraquezas, debilidades. Isso é sim sinal de humildade. Eu sei que é importante muitas das vezes você pedir uma oração, pedir que ore por você, no momento difícil, que você não reúne forças, está fragilizado, enfraquecido, necessitado. Mas eu sei também que é importante você não fugir às suas responsabilidades, fechar a porta do seu quarto, aonde ninguém está vendo, aonde não tem câmeras, aonde não tem holofotes, aonde não tem aplausos, aonde ninguém te enxerga, mas Deus está te vendo. Aleluias. Deus está com os olhos sobre a sua vida, e lá você abriu o seu coração. Sabe por quê? Quando nós fazemos isso, Deus cura a nossa alma. Você sai e levanta daquela oração. É o que eu sempre digo. Muitas das vezes na oração Deus não muda as circunstâncias, mas Deus nos prepara para enfrentar os desafios. Ele nos fortalece. Você enxerga diferente, você tem perspectiva diferente, o seu coração sai diferente, e aquilo que antes era medo, agora você está seguro, porque você foi visitado pelo poder e pela presença de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 6 também diz o seguinte: não andeis ansiosos com coisa alguma, antes em tudo seja colocado diante de Deus, através das súplicas, orações e com ação de graça. Aleluias. Viva uma vida de oração, querido. Não desperdice o seu tempo. Eu sempre digo, nós estamos a um fechar de olhos da presença de Deus, e muitas das vezes quando o inimigo tentar jogar na sua mente que você não tem condição, diga para ele que de fato você não tem, mas Jesus te deu condição, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Você tem condição. Portanto, não há parte do seu coração a oração. Oração, súplica, já agradecendo. E sabe o que acontece segundo esse texto? A paz de Deus. Aleluias. O quanto nós precisamos de paz em meio à guerra. Não é verdade? A paz, ela de fato é exercitada nos dias maus, nos dias difíceis, nos dias de calamidade, nos dias de aperto, é que nós exercitamos a paz. Não a paz circunstancial que o mundo pode oferecer, né? Por uma vida segura, por uma vida equilibrada, por uma vida confortável. Não, isso passa. Na realidade, esse vírus atingiu a todos. Aliás, ele começou exatamente no primeiro escalão, nas pessoas mais ricas, mais poderosas, mais abastadas, que se achavam e se sentiam seguras. Começou lá. Só há um local que nós podemos estar seguros, é debaixo das asas do Onipotente. Aleluias. É debaixo da ação e do poder de Deus. Quando lá nós estamos, o salmista escreve em um dos seus salmos: Senhor, esconda-te debaixo das tuas asas, até que passe de minhas calamidades. Esconda nas asas do Onipotente. Aleluias. Descansa nele. Permita que ele, através da sua vida e disciplina de oração, gere em você essa paz que independe das circunstâncias que nós atravessamos sobre essa vida. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a vossa alma. Querido, viva uma vida de oração. Na realidade nós pensamos que oração é um ato que eu vou lá e faço e aí esqueço. Não, nós precisamos viver sobre a oração. É um ato contínuo e constante, é uma disciplina. Não esqueça disso. Vá para o seu quarto, entra no seu aposento, fala com o Pai, que Ele está te ouvindo. Aleluias. Isaías 38, eu acho essa passagem linda. Fala-nos de um rei que recebeu um decreto, uma sentença, e não foi de outro rei, foi do próprio Deus.
Isaías o profeta foi até Ezequias e falou assim: olha, põe a tua casa em ordem, que morrerá e não viverá. Aleluias. Sabe o que o rei Ezequias fez? Ele nem levantou da cama, ele virou para a parede. Aleluias. Ninguém estava o assistindo, apesar de ser rei de Israel. Ninguém estava o vendo, mas Deus estava de olho nele. Diz a palavra do Senhor que Ezequias orou: Senhor, eu tenho sido teu servo durante esses anos. Aleluias. E Isaías o profeta estava saindo já no pátio do palácio. Enquanto Ezequias orava, Deus mudou a sentença. Não apenas não matou, não levou o rei Ezequias, como permitiu com que ele vivesse mais 15 anos da sua vida. Aleluias. Deixa eu te dar um recado que vem da palavra de Deus. Diz a palavra de Deus, talvez você já não acredita mais, nem mesmo na sua oração, na oração do homem de Deus, na oração da igreja, mas diz a palavra do Senhor que muito pode em seus efeitos a oração feita por seus justos. Talvez você pode falar assim: mas pregador, eu não sou justo, assim como eu não sou. Mas Jesus nos justificou. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Romanos 8. Pois é o Senhor quem os justifica. O sangue de Jesus nos justifica e nos dá autoridade para irmos diante da presença de Deus em oração. Aleluias. Também diz a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 4, ao versículo 11. Acho essa oração uma das mais poderosas da palavra de Deus. Neemias era um simples copeiro do rei Artaxerxes. E Neemias, quando está ali no pátio do palácio, ele busca informações sobre os judeus que não foram repatriados e estão em Jerusalém. Ao que, ouvindo aquelas informações, o povo estava em miséria, em fome, os muros destruídos, os portões queimados. O povo estava em plena miséria, fome e abandono. Diz a palavra do Senhor nesse mesmo capítulo e nos versículos que se seguem, que Neemias caiu em choro, lágrima, porém em oração e em jejum. Aleluias. Mas sabe o que eu vejo que é de bonito no versículo 7 desse capítulo? Neemias faz confissão do pecado do seu povo. Neemias faz confissão do pecado da sua casa. E Neemias faz confissão dos seus próprios pecados. Todos nós erramos. Jesus, na oração que ele nos ensinou, na oração universal do Pai Nosso, ele fala exatamente isso: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Por isso que a oração é todo dia, porque todo dia, pelas nossas misérias, pelas nossas fragilidades, pela nossa arrogância, pela nossa prepotência, pela nossa concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida, nós ofendemos a santidade de Deus. E se nós ofendemos a santidade de Deus todos os dias, significa que todos os dias eu devo me encurvar diante dele e pedir a ele perdão. Aleluias. E quando eu me porto dessa forma, eu tenho que ter convicção que o sangue de Jesus tem poder para nos lavar e nos purificar de qualquer iniquidade. Aleluias. Aleluias. E sabe o que aconteceu com Neemias? Ele levanta daquela oração, e ele, que era um copeiro, é nomeado a governador de Jerusalém. E durante 140 anos, longos anos, Jerusalém destruída, ele retornou para lá e edificou em apenas 52 dias, através do poder de uma oração. Aleluias. Ei, pode muito a nossa oração. A palavra do Senhor no livro de Coríntios, o apóstolo Paulo falando que as armas da nossa milícia é luta, é batalha, é guerra. Nós estamos de fato numa guerra. E Paulo diz que as armas da nossa guerra, da nossa milícia, da nossa batalha,
elas não são carnais. Elas não são carnais, querido. Mas elas são poderosas para destruir fortalezas. Aleluias. Nós estamos também vivendo um momento histórico. Nós nunca vimos na história do nosso país um presidente da república conclamar o povo que chama o Senhor pelo nome. Aleluias. O nosso presidente conclamou o povo que chama o Senhor pelo nome. Sabe para quê? Para orar e jejuar. Aleluias. A igreja tem que exercer o seu papel. Nós fomos levantados como reis e como sacerdotes. Significa dizer que nós temos autoridade. E principalmente nós fomos nomeados para estar diante de Deus e diante do povo. E diz a palavra do Senhor que foi grande o sucesso de Neemias, e eu tenho certeza que será também grande o nosso sucesso. Amém? E buscar a minha face. Aleluias. Buscar a face do Senhor. O que temos de mais poderoso na nossa vida, querido, é a presença de Deus. Ela é inconfundível, insuperável, inexplicável, extraordinária, mas plenamente perceptível. Aleluias. Você já percebeu a presença de Deus nesse ambiente? Talvez você pode falar: não, mas eu estou distante de você, pastor. Não, nesse ambiente de glória que se formou, não há distância. Dos atributos de Deus é que Ele é onisciente. O mesmo Deus que está aqui nessa reunião, Ele está aí na sua casa. Talvez você está me ouvindo do outro lado do oceano. Pastor Ailton já orou aqui por pessoas que estão na Espanha, na Europa, na América. Mas deixa eu te dizer, não há paredes para Deus. Aleluias. O mesmo Deus que opera aqui, opera aí. Não há distância, a presença de Deus é grandiosa. Aleluias. E ela está aí. Essa presença de Deus é plenamente perceptível. Mas sabe qual que é o problema? Um dia Sansão, quando perdeu a presença de Deus, ele levantou para ir contra os medianitas. E diz o texto sagrado do livro de Juízes que não sabia Sansão que a presença de Deus já tinha se ausentado dele. Esse é o motivo da nossa derrota. Esse é o motivo de nós ser feito como foi Sansão, de chacota. Naquele mesmo dia ele foi aprisionado, acorrentado. Os seus olhos, não bastasse ser vazados, foi arrancado. E ele passou a ser motivo de chacota no tempo de Dagom, porque não tinha mais a presença poderosa, maravilhosa e extraordinária de Deus. Também no livro de 1 Samuel, na passagem dos sacerdotes entre Eli e Samuel, diz a palavra do Senhor que um dia Ofni e Finéias saíram à batalha. A arca do Senhor foi roubada. Aqueles dois filhos de Eli, também sacerdotes, foram mortos. O que, chegando o aviso para Eli, cai da cadeira e morre o sacerdote do Senhor. E no mesmo instante a mulher de um dos filhos de Eli estava para dar à luz, ao que, dando à luz aquela criança, o colocou o nome de Icabô. Aleluias. Você que conhece a Bíblia sabe dessa história. Foi-se a glória de Israel. Ei, querido, o motivo das nossas derrotas não são os desafios, não são os adversários, não são os inimigos, por maiores, mais grandes, poderosos que eles possam ser. O motivo do nosso insucesso é o afastamento da presença de Deus. Aleluias, aleluias. O rei Davi, sabendo disso, quando ele errou contra Deus, no Salmo 55, versículo 10 e versículo 11, ele clama ao Senhor por muitas coisas, mas uma das principais: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluias. E é por isso que nós precisamos buscar a face do Senhor, atrairmos a presença do Espírito Santo, buscarmos incessantemente essa companhia. Jesus falou conosco: ei, eu voltarei para vocês,
para fim de que onde vocês estiverem, eu estarei com vocês, e eu estarei convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação do século. Jesus jamais se afasta de nós, mas é nós, pela dureza do nosso coração, pela nossa falta de humildade, pela nossa falta de oração, e do quinto e o último processo, para nós atingirmos a resposta de Deus, a falta de arrependimento, é que ela se ausenta de nós. Aleluias, aleluias, bendito seja o nome do Senhor. E nós chegamos na quinta etapa, para nós atingirmos a resposta de Deus: arrependimento. Essa é a mais difícil. Sabe por quê? Nós vivemos em um tempo de muito sentimentalismo. Os cultos ficaram bonitos, alguns são quase que um show, são megas igrejas, megas eventos, e nós nos misturamos no meio do povo, não é verdade? Nós somos edificados sim pelos louvores, pelos teatros, pela musicalidade, né? Por tudo que acontece no ambiente cultico. Nós somos muitas das vezes motivados. Hoje está em alta os coaches, né? Nós somos motivados, incentivados, aquelas palavras assim que você pode, você tem condição, você vai conseguir, não é assim? Mas muitas das vezes essas palavras não nos levam ao confronto, e uma vez que ela não nos leva ao confronto, ela não nos leva ao arrependimento, e nós confundimos presença de Deus com emocionalismo. Você se empolga, se alegra, fica em êxtase, alguns até choram, mas não há a presença de Deus. É aí que nós entendemos que Deus parece que colocou um ponto nisso tudo, e nós precisamos rever os nossos conceitos. Aleluias. Ei, a palavra dos profetas, quando o povo prevaricava, se distanciava, era sempre no ato de exortação, para que o povo se arrependesse. João, no capítulo 3 de Mateus, versículo 2, ele entra e inicia pregando o período interbíblico entre o antigo e o novo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 17, ele continua a mesma mensagem de João: arrependei-vos. O quinto e último processo para nós obtermos resposta de Deus é o arrependimento. Aleluias. O arrependimento não é fácil, mas é necessário. No dia de Pentecostes, eles estavam reunidos, e de repente o vento impetuoso, nós sabemos disso, encheu aquele lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo. Eles estavam reunidos no cenáculo, e eles saíram para fora, e quando eles saíram, todos que o viam disseram: estão embriagados. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a fazer uma exposição da palavra de Deus. E Pedro não era aquele mais que negara, Pedro não era mesmo nem aquele que fora restituído lá no Evangelho de João, capítulo 22, pelo próprio Senhor. Pedro não era esse mais. Pedro estava diferente. Ele tinha tido agora uma experiência da efusão, do poder, da ação do Espírito Santo. E quando Pedro começa a pregar, eles compungiram seus corações, eles ficaram com o coração contrito, foram confrontados, porque Pedro falava-lhes com autoridade. E eles perguntaram para Pedro: ei, o que nós faremos agora? Aleluias. Sabe o que Pedro falou com eles? Arrependei-vos. Aleluias. Você não entendeu? Vou de novo explicar. A mensagem dos profetas era arrependimento. A mensagem de João, o reino de Deus durou até João. Lá em Lucas capítulo 11 fala isso. E João pregou o arrependimento. A mensagem de Jesus: arrependei-vos. E a mensagem da igreja
Pedro, Atos, Jesus já tinha ido. É a igreja. A mensagem para hoje é: arrependei-vos. Aleluias. A mensagem não mudou. Aleluias. A mensagem não mudou. Deixa eu te dizer uma coisa, querido: não confunda emocionalismo com arrependimento. Alguns, como eu falei, choram, entram em êxtases. Alguns dançam, pulam. Não tenho nada contra isso. Mas arrependimento não é isso. O que é arrependimento, pregador? Vou falar e nós já entramos encerrando. Arrependimento é a mudança de atitude. É abandono do engano, da mentira, do erro, da maledicência, das coisas que nos separam de Deus. E aí você pode falar assim: mas é difícil, pregador. E é para mim também. Mas se nós quisermos, volto a repetir, se o meu povo, se quiser, que chama pelo meu nome. Eu falei que tem as etapas. Não adianta nós queimarmos etapas. Nós não vamos obter resposta de Deus. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender, aleluias, dos seus maus caminhos, aleluias, o que acontece? Se nós não queimarmos as etapas, o que acontece? Diz a palavra do Senhor que Ele vai nos ouvir. Aleluias. Aonde você está, querido? Se Deus está tratando com a sua vida, a palavra do Senhor diz: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o teu coração. Como eu falei, nós não somos juízes, todos nós estamos assentados na mesma cadeira. O nosso advogado Jesus de Nazaré, Ele quer te absorver, mas para que isso aconteça, tem que haver oração, tem que haver jejum, tem que haver clamor e tem que haver abandono, arrependimento. Se você fizer isso nesta noite, diz o texto sagrado, Ele nos ouvirá. Aleluias, aleluias. Eu não sei se você já parou para pensar. Tem oração que eu e você faz, que parece que ela não passa do teto. Tem oração que eu e você faz, parece que os céus é de bronze, nada acontece. E isto é uma realidade, porque falta nos humilhar, falta nos clamar, falta nos arrepender, falta isso. E como eu falei, se nós pularmos etapas, nós não vamos obter resposta de Deus. Ei, você que me ouve, é o momento de nós nos arrependermos. Esse é o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14. Todos estão falando dele nesse momento. E nós precisamos entender: não queime essa etapa, porque Ele vai nos ouvir. O que Ele vai fazer? Ele irá perdoar-nos. Perdão, tem perdão para você. Aleluias. Talvez você pode falar: mas pregador, meu erro é grave. Você não sabe o que eu fiz. Você não conhece a minha vida. Deixa eu te falar, independente do que você tenha feito, Jesus pode te absorver. Jesus pode te absorver. Aleluias. Mas é preciso que você confesse. É preciso que você ore, é preciso que você clame, é preciso que haja arrependimento. Eu não sei você, mas o que me interessa para esses dias é ouvir a voz do Todo-Poderoso. Se você quer apenas se emocionar, se você quer apenas sentir algo, um arrepio, se você quer apenas chorar, ei, eu não quero apenas isso. Eu quero ouvir a voz do Todo-Poderoso. Eu quero sentir o poder de Deus. Eu quero ser cheio do poder de Deus. Você só vai ficar vazio se você não pular, não respeitar essas etapas.
Mas se você respeitar essas etapas, pode ser agora. Eu sei que tem gente que me ouve, que as lágrimas estão aos olhos, o coração está ardendo, e isso não é por palavra do homem, isso é o poder do Espírito Santo. Se Ele está falando com você, clame por Ele, abra o seu coração, rasga não as vestes, rasgue a sua alma, e deixa Deus encher a sua vida. Ei, querido, nós só ficaremos de pé diante das adversidades se de fato o Espírito de Deus mover em nós. Se Ele não estiver em nós, nós não resistiremos. Mais cedo ou mais tarde, tombaremos na batalha. Aleluias. Além de Ele nos ouvir, Ele vai nos perdoar. E além de nos perdoar, aleluias, Ele vai sarar a nossa terra. Aleluias, Ele vai sarar a nossa terra. Quem entendeu essa mensagem? Vamos adorar. Aleluias. Aonde você está, querido, adore ao Senhor conosco. Assim como o fogo desceu nesse mesmo versículo, nesse mesmo capítulo, quando Salomão terminou o templo. Deixa eu te dizer uma coisa, o templo já está pronto. O templo não é o de Salomão, o templo não é o tabernáculo de Moisés, o templo não é a assembleia, o templo não é a presbiteriana, o templo não é a quadrangular, o templo não é a Igreja Batista Missão e Vida, o templo é você. O templo está pronto. Seja ministrado pelo Senhor, seja visitado por Ele, seja impactado pela glória do Senhor. Aleluias. Queridos, todos os avivamentos históricos foram marcados por grandes reuniões de orações, de arrependimentos. Nós podemos ver isso no avivamento da Inglaterra no século XVIII. Nós podemos ver isso no avivamento da Coreia do Sul no século XIX. Nós podemos ver isso no grande avivamento da Rua Azusa. Eles foram marcados por humilhação, por clamor, por oração, por arrependimento. Portanto, nós temos a oportunidade, nesse tempo que Deus está tratando, como eu falei, não com o mundo, mas com a sua igreja, de nos voltarmos para Ele. Mas a pergunta que Deus faz para nós nesta noite é uma: o que nós estamos dispostos a abandonar para atrair a infalível presença de Deus? Aleluias. Eu vou te perguntar de novo, você não precisa me responder, até por causa da distância. O que você está disposto a abrir mão? O que Deus tem falado ao seu coração? O que Ele tem pedido para você abandonar, abdicar, largar? É Ele que está falando com você nessa noite. O que você está disposto para atrair sobre você novamente a infalível, a extraordinária, a perceptível, poderosa presença de Deus? Veja o que diz essa canção: se eu me humilhar. Aleluias. É a mensagem desta noite. A palavra do Senhor em Tiago fala exatamente isso: humilhai-vos diante das potentes mãos do Senhor, porque a seu tempo Ele vos exaltará. Ei, é sinônimo de sabedoria reconhecer os erros, enxergar os problemas, corrigir a rota. É sabedoria, não é vergonha. E quando Deus nos incomoda a fazer isso, é porque Ele quer nos visitar com a efusão, com poder, manifestação do Espírito Santo.
seja cheio na sua casa. Você que não pulou etapa, seja cheio, seja cheio, seja tocado por Ele. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Vale o dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluias, aleluias. Oh, maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida. Eu ministro na sua vida para que esse espírito de medo, essa insegurança, esse pavor, essa falta de estabilidade, essa desconfiança se remova da sua vida e que venham sobre vocês, assim como foi em Atos capítulo 2, o tempo de refrigério pela manifestação, no poder, na efusão do Espírito de Deus. Que você não seja apenas emocionado, que não venha apenas lágrima aos seus olhos, mas que você parta para uma mudança de atitude, para uma novidade de vida. Eu sei, assim como para mim, não é fácil, mas Deus estará conosco todos os nossos dias. Aleluias. Que Deus abençoe vocês, vocês aí das suas casas, vocês todos que estão aqui, que são poucas pessoas apenas, para contribuir para que tudo funcione. Essa equipe maravilhosa de louvor, instrumentistas, ministros de louvores, que Deus abençoe. Deus abençoe, que você tenha uma semana cheia da graça, cheia de expectativa boa. Não fique apenas nas más notícias. Que Deus tome e domine a sua mente, o seu coração. Agora, não deixa de cumprir essas etapas na sua vida, e eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Amém? O vídeo está aí no YouTube, né? No link. Amém? É isso mesmo, né? Que Deus abençoe, está aí para vocês. Hoje eu acho que o Facebook aí caiu um pouquinho, né? Mas assista depois na sua casa pelo Instagram, lá no YouTube. Pode entrar no link lá. Esse link está lá na sua tela, né? Que é o 95-2001. Entra nesse link, acesse lá. Seja impactado, edificado na sua vida em nome de Jesus. Nós vamos fazer agora uma oração. Amém? Essa bandeira pode ser retirada daí? Nós vamos fazer um clamor pela nossa nação. Como eu falei, nós estamos vivendo um momento histórico, aonde as autoridades, aliás, a maior autoridade desse país, conclamou, não os ímpios, mas o povo de Deus, para orar pela nação. Aleluias. E eu acredito no poder e na eficácia da oração da igreja. Nós vamos orar pela nação brasileira, nós vamos orar pelas autoridades, mas sobretudo nós vamos orar pelas autoridades eclesiásticas, pelos pastores, evangelistas, missionários, por todos os homens que foram levantados por Deus para esse tempo, nesse contexto, para pregar a palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, nós glorificamos o Teu nome pela Tua palavra, e nós sabemos que a Tua palavra não volta vazia, sem antes fazer aquilo para qual foi enviada, e ela prospera nesse trabalho. Por isso eu Te glorifico, porque a Tua palavra foi lançada, foi enviada, foi apregoada, e eu tenho certeza que ela prosperará.
Nós clamamos pela nossa nação, nós clamamos pelas nossas autoridades, nós clamamos pelo presidente, governadores, prefeitos, nós clamamos pelos legislativos, judiciários. Ó Pai querido, que o Senhor os dote de sabedoria para fazer o melhor para o teu povo sobre esse tempo. Que caia da nossa nação todo espírito de morte, de divisão, de contenda, seja removido em nome de Jesus. Que venha tempos de paz, sobretudo um tempo de avivamento sobre a tua casa, sobre o teu povo, sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande e profundo amor de Deus e que as poderosas consolações da parte do Espírito Santo seja com todos vocês que aguardam ansiosamente a vinda de Jesus. A igreja diz amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.